Uma coisa importante, interessante de se ter em consideração em relação a essa pergunta que você me fez, é que hoje nós não vivemos uma vida só. Nós temos várias vidas inseridas dentro de uma vida. Você pense, por exemplo, que uma pessoa, ao mesmo tempo que ela é um profissional, ela tem que ser o marido, ela tem que ser o pai, ela tem que ser a pessoa que sabe se mover dentro das redes sociais, no computador. Imagine você a quantidade de informações que nós recebemos em um único dia. Então, nós podemos dizer assim, que nós abrimos várias frentes de trabalho ao mesmo tempo. Então não é fácil para uma pessoa estar centrada, não é fácil para uma pessoa dedicar-se a uma coisa só. Até porque a vida hoje é muito atrativa. As atrações estão na ordem do dia. No momento você gosta de uma coisa, depois alguma coisa parece ser mais interessante. E a ideia de que a vida é muito curta, ela nos leva a uma sensação de que ela precisa ser aproveitada. Então, eu acho comum que nos dias de hoje pessoas cheguem, pessoas se permaneçam e as pessoas se vão. Eu acho normal isso, eu acho comum, porque talvez o tempo seja diferente da época dos nossos avós, talvez a percepção do entorno seja diferente da época dos nossos pais. Eu me lembro, quando eu era garoto, que a alegria era esperar chegar o dia de domingo, porque era onde tinha os melhores programas de televisão, é onde nós tínhamos as atrações que nos enchiam os olhos, o coração. Então, se nós observarmos a partir dessa perspectiva, a partir desse panorama, nós veremos que hoje tudo isso está aí, disponível em 1 segundo, 2 segundos, basta um clique. Então é muito difícil que uma pessoa, um aluno, se dedique 10, 20, 30 anos a uma única coisa, a um único caminho, sem que em algum momento ele se sinta tentado a buscar ou experimentar um outro caminho, uma outra direção. As relações como um todo hoje são muito superficiais, elas já não se sustentam como antigamente. Talvez em fator disso, as distrações, talvez a quantidade de coisa, né? Existe tudo de tudo hoje, existem muitas circunstâncias que nos favorecem a informação, a contra-informação e a desinformação. Então a dúvida, ela, por mais que ela seja importante, que ela te leve a uma condição de múltiplas escolhas, a uma condição de derivações até muito mais interessantes do que as que você possa estar vivendo naquele momento, ela também te confunde se você não souber lidar com ela. Eu, em geral, tenho uma forma de ser diferente. Eu, quando gosto de algo, tento estudar esse algo com profundidade, ir até o fundo. Às vezes não é possível, porque imaginemos que você tem, de repente, um professor de pintura e você não consegue seguir estudando com essa pessoa por inúmeras condições que a vida nos coloca, ou mudança de estado, mudança de cidade, mudança de país, ainda que hoje isso é possível, através das videoconferências, através das tantas tecnologias possíveis, né, de se ter acesso. Agora, o fato do ir e vir, isso é normal. Eu acho que o livre-arbítrio é muito importante nesse aspecto. Toda relação ela só evolui quando ela existe liberdade de movimento. Quando ela é contida, quando ela é castrada em alguma de suas observações, ela sem dúvida alguma vai ficar aleijada. Agora, você é livre para escolher. Eu acho que quando nós falamos com uma pessoa, ela é livre para ir e vir, ela deve experimentar. Eu sempre escutei a história de que a gaiola tem que estar aberta. O pássaro tem que saber se ele quer voar ou não. Porque do contrário, nós seremos tiranos, nós seremos algum tipo de algema, né, para aquela pessoa. E nada como o tempo para nos mostrar que isso não é o ideal. Talvez em alguns momentos sim, porque algumas relações exigem cumplicidade,
exigem fidelidade, lealdade. Isso são virtudes que já não estão no nosso cotidiano. Hoje em dia, a relativa condição com que o ser humano vive, sobretudo dentro da sua capacidade de observação e relação social, é considerado mais do que normal que uma pessoa tenha 10, 20, 30 caminhos. Ela talvez seja até considerada uma pessoa de múltiplas atividades. Agora, vai depender do ponto de vista, vai depender da estrutura que existe entre aquele que ensina, aquele que aprende, vai depender do referencial que se existe em relação a isso também, e vai depender, sobretudo, do que a pessoa quer para ela. Então, quando você me perguntou o motivo do porquê isso acontece, eu acho que nós estamos em um novo tempo. Eu acho que estamos numa nova época, numa nova relação com a vida. E essa relação com a vida hoje, ela implica no rompimento, na caída das fronteiras, no rompimento dos limites. Agora tem que se saber qual vida você quer viver. First life ou second life? Nós falamos da second life, a vida virtual, né? Algumas pessoas passam aí 10, 15 horas vivendo a sua vida virtual e esquecem do que existe na sua primeira vida, no first life. Ela oferece muito mais energia à segunda vida e se perde dentro da sua primeira vida. Então, mediante as circunstâncias e as condições que nós vivemos e sobrevivemos nos dias de hoje, principalmente com essa dualidade entre o que é real e o que é virtual, é mais do que comum o ir e vir. E é talvez saudável, né? Agora, a pessoa tem que saber para onde ela se dirige. Do contrário, qualquer caminho serve, qualquer direção para ele pode ser uma direção do bem, do mal, pode ser uma direção positiva ou negativa.